Salve, salve galera! Voltamos últimas notícias dos bastidores do São Paulo. Viram muitas coisas ao longo da semana. Tensão, nomes pipocando por aí de possível técnico, pacto. Enfim, temos muito a dizer a partir daqui. Manifestação de torcida organizada, enfim, muitas coisas aconteceram. De ontem para hoje, então, muitas coisas aconteceram. É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. E esse vídeo e o canal Arnaldo Tironi, ele tem o apoio de sempre da KTO. Então, portanto, dê o seu palpite lá na KTO. Vai lá no Instagram Arnaldo Tironi 1, que nós também demos o nosso palpite. Se quiser colar a gente, pode ir lá. Vai lá e dê o seu palpite na KTO. Know the odds. Vê o link que está na descrição. Tem o link aqui apontando ao seu celular para esse QR Code que está na tela. Sempre na manha, com responsabilidade. Esse é um jogo para maiores de 18 anos. Dê o seu palpite lá na KTO, que apoia o trabalho do canal Arnaldo Tironi. Muito bem, Arnaldo. A palavra que pode resumir o que aconteceu de ontem para hoje, talvez, seja pacto. A gente estava discutindo um pouco antes. Mas o que é a palavra? Pacto, né? Principalmente por uma figura que estava desaparecida e que apareceu. O presidente do São Paulo. Fotos no Instagram com a comissão técnica, abraçado ao Zubeldia, num momento em que se falou em Diniz, por aí. Enfim. E tem o jogo, enfim, com o São Bernardo. Mas a aparição da direção do São Paulo depois de um sumiço é um ponto importante, né? Sim, sem dúvida. Fala, Tironi, fala, galera. Vamos lá, né? A gente pode até fazer o recorte desde a live aqui, a polêmica live com o Baby, que praticamente exigiu a aparição dos dirigentes e do presidente do São Paulo no CT da Barra Funda, até, de fato, a postagem do Casares e do Belmonte, né, presidente e diretor de futebol, com a comissão técnica, entre eles, aquelas fotos ali de possível harmonia da cúpula, tal do pacto da cúpula, a gente pode chamar assim, publicamente. A minha informação, Tironi, é que o Casares esteve no CT não só neste sábado, mas esteve também na quinta, esteve na sexta, só que ao não se... Lucas, Rafael, essa galera que tá lá há mais tempo, Arboleda, eles sabem como é que funciona. Atrasa aqui, atrasa ali, depois os caras vão pagar. Eu acho certo? Eu acho que não. Eu acho que o salário deveria ser sagrado e deveria ser pago antes. Mas isso não é um drama entre os caras, porque isso já é corriqueiro, isso já é uma coisa que já se estabeleceu lá dentro e os jogadores aceitam. Os caras mesmo falam com naturalidade, tem um atraso, a diretoria corre atrás e depois acerta com a gente. Luciano, tem uns caras que são muito antigos, e eles falam pro grupo, falam assim, dá essa atrasada, mas depois os caras acertam. Tá certo? Não, tá errado. Eu faria isso se eu fosse gestor? Não. Eu abriria a mão de pagar uma conta qualquer, mas eu não pagaria, eu deixaria de fazer qualquer outra coisa, deixaria outra coisa pendente, mas não deixaria a questão da remuneração do futebol profissional principalmente, porque isso te atrapalha. Como é que você senta com o cara, olha no olho dele, igual a gente tá falando aqui, olha no olho do cara e fala assim, amigão, eu vou te cobrar aqui o seu desempenho que tá ruim. O cara vai falar assim, pô, você nem me paga direito, irmão. Tô deixando esse silêncio mesmo pra gente pensar, como é que faz? Ah, mas eu acerto com você depois. Não importa. Isso compromete. Isso é um erro. Isso é um problema. Isso é um erro, é uma questão difícil. Isso mexe, sim, com o emocional dos caras. Isso não justifica a fase que tem, como eu falei. A gente foi campeão com dívida. Isso não justifica o resultado que está ali dentro do campo. Esses últimos resultados são injustificáveis. Mas que isso colabora para o problema, colabora, é o que a gente fala. Tem problema tático, técnico, uma fase, e isso é mais um empecilho, vira pauta de imprensa, vira pauta do grupo, isso envergonha a imagem do clube, é uma coisa catastrófica. Como eu falei, eu vejo o SAF como inevitável. E acho que esse é o único caminho que a gente vai ter. Mas, dentro desse cenário, como eu falei ontem, que eu acabo desabafando com vocês, porque eu também não sou de ferro, eu sou torcedor, existe o meio do caminho. E esse meio do caminho, ele precisa apresentar competência, resultado e as coisas melhorarem. O São Paulo hoje é sexta-feira, dia 21, como eu falei, a gente tem um jogo no dia 23 contra o São Bernardo e depois tem a decisão contra o Novo Horizontino. O Zubeldia, no mínimo, vai para esse jogo contra o Novo Horizontino.
Eu duvido muito que a permanência dele seja confirmada, mesmo o São Paulo tendo dificuldade de contratar um técnico e com situação financeira difícil, caso o São Paulo seja eliminado e continue mostrando esse futebol modorrento e lamentável e sofrível. E a gente vai ter as nuances. A reunião dos jogadores vai funcionar? A conversa com o Zubeldia vai dar certo? Os jogadores vão conseguir mostrar alguma coisa diferente, vão mostrar o engajamento que precisa para uma decisão de campeonato, para as fases finais do campeonato, ou a gente vai passar pelo terceiro ano seguido por uma eliminação traumática em uma fase preliminar por um time muito menor do que o nosso. Isso vai agravar e vai projetar a temporada do São Paulo e a gente vai ver o que vai dar daqui para frente. Bom, eu tinha outros assuntos, tinha muitos outros tópicos para falar com vocês, mas como eu falei, a gente está aqui todo dia. Hoje quis focar nesses assuntos principais, quis trocar essa ideia com vocês, que eu acho que é importante. Eu acho que são os principais tópicos de momento. Queria que vocês comentassem aí sobre essas coisas de Renato Gaúcho, continuidade do Zubeldia, o que vocês acharam dessa reunião dos jogadores em que a diretoria vai ter conversa com eles, da questão da programação de cessar a grana com os jogadores até aí no dia 28 de fevereiro, que é o que foi passado. Enfim, as opiniões de vocês aí, o que vocês esperam para esses próximos dias, o que vocês esperam para esse final de Campeonato Paulista, quais as expectativas que vocês têm e como é que vocês estão enxergando o momento de São Paulo, com base em tudo que eu falei para vocês. Pronunciarem publicamente, a última postagem do Casares no Instagram, ele usa direto, tinha 6 dias, foi depois do jogo contra o Palmeiras, ninguém fica sabendo disso. Parece uma coisa meio normal, mas não, no caso do Casares é bem raro, ele posta todos os dias. Perfeito. E aí, como hoje voltou o modo Casares de comunicação. Isso. Foto, Instagram, abraços, etc e tal. O que não quer dizer, na prática, uma garantia absoluta ao trabalho do treinador. Ele já postou com o Carpini, já postou com o Rogério, já postou, né, com o Crespo, tal. Mas, de qualquer forma, no momento é uma tentativa de apoio público, né, digamos assim, de toda a cúpula do São Paulo ao trabalho do Zubeldia. Eu acho que, só um parênteses, eu acho que me parece uma sutil diferença nesse caso. Uhum. Nos outros casos, pegar o caso do Carpini, por exemplo. Quando o Carpini estava nas últimas ali, o que se via da direção era futebol dinâmico, vamos ver, está empregado, tem o nosso técnico, vamos ver como é que fica, vamos avaliar e tal. Mas não tinha uma coisa que hoje foi um pouco... Essa postagem do Casares e da cúpula do São Paulo foi um pouco escancarada, assim, abraço, os caras conversando. Não sei, me parece um pouco menos, quase como um recado direto, assim, vamos dizer. Tudo bem, tudo pode mudar amanhã, perde de São Bernardo e cai, mas... Você entende o que eu tô dizendo? Sim, assim, na verdade, assim, tem uma questão, né? Talvez a diferença principal do Zubeldia para esses outros técnicos que caíram seja um bom relacionamento, de fato, que ele tem com a cúpula e com os principais jogadores. O que não acontecia no caso do Rogério, por exemplo. O que o Carpini era relativo, né? Naquele momento o Carpini, Muricy, a questão Rames meio que deu uma esgarçada, né? O Muricy tinha sido o principal artífice da vinda do Carpini e tal. Então, mas assim, eu acho que na maré de resultados, se não houver reação, nem a boa relação que ele tem com todos os caras talvez seja suficiente para sustentar. Mas eu acho que é uma coisa, sim, que ele tem como trunfo, que ele construiu, né, o Zubeldia. Agora, também a gente tem que avaliar pacto, quando eu falei dos jogadores, a boa relação que ele tem com os jogadores, o pacto dos jogadores entre eles, a partir da derrota da Ponte Preta, a chacoalhada do Luiz Gustavo no vestiário, o Luiz Gustavo que é um dos líderes... É só uma novidade importante, né? Ele é um cara que tá sempre nos jogos, no Morumbi sobretudo, e ele tem a palavra normalmente no final dos jogos, partiu dele ali, logo depois do jogo, e no dia seguinte eles se reuniram no centro de treinamento, só os jogadores também para uma espécie de pacto, né? Então a palavra pacto tá aí em evidência. Agora, é aquilo, Tironi, time de futebol, clube de futebol, se não tem resultado e não tem dinheiro, ele está em crise. Hoje o São Paulo está no checklist das duas coisas. O time do São Paulo não tem dinheiro e não tem resultado. Então ele está em crise.
Não se esqueça de logo após este vídeo de clicar no link abaixo para aproveitar os últimos dias oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Se você é apaixonado pelo tricolor paulista, vai se encantar ainda mais quando souber de tudo que revelamos neste e-book. Toda a trajetória do time da fé, os detalhes e curiosidades jamais divulgados pela imprensa, o perfil completo dos maiores ídolos que vestiram o manto sagrado são paulino e muito mais.